Nas últimas semanas, notícias sobre casos envolvendo racismo vincularam por todo o país e o mundo. Um caso funesto atingiu em cheio toda a sociedade, por demonstrar a obviedade das consequências do racismo e o motivo da luta dos movimentos negros e o engajamento nas causas pautadas às pessoas pretas. O caso de George Floyd. Ele foi morto após ser imobilizado em uma abordagem de policiais brancos em Minneapolis. No vídeo fica evidente que George alertava que não conseguia respirar. Ainda assim, a forma como foi conduzida a imobilização resultou em sua morte. Este é só mais um dos casos de brutalidade policial contra negros nos Estados Unidos, que não é um evento recente, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem no mundo. Depois da devastação causada pela escravidão dos negros nos Estados Unidos, a comunidade afro-americana teve muito que lutar para alcançar os direitos igualitários. E na década de 60, temos exemplo dessa luta com os movimentos dos direitos civis, que almejava abolir a segregação e a discriminação racial. Somente assim, mitigar a diferenciação e diminuir esta prerrogativa diante de leis civis. Contudo, o racismo estrutural ainda é um motor da sociedade em geral, e algumas iniciativas sociais reafirma e incita a propagação racista, como a falsa política de combate às drogas, que também está acompanhada à estigmatização do povo preto e fazem que eles sejam perseguidos, desconsiderados, oprimidos e silenciados. A revolta em Minneapolis é uma resposta aos constantes erros cometidos pelas consequências do racismo estrutural e as medidas adotadas por determinados grupos de policiais brancos ou de condutas da branquitude contra a população de cor. E vale ressaltar que isso não é uma luta contra raças, não é uma bipolaridade entre pretos e brancos, é uma luta contra o racismo. O sentido dado ao termo vidas negras importam muitas vezes é lido erroneamente por algumas pessoas leigas sobre o assunto, por estas acharem que se defende somente o povo preto. Na verdade, o termo é um retorno sobre como os negros são massacrados ao longo da história, mesmo tendo os mesmos níveis socioeconômico e cultural de outras raças, e perdem seu maior bem, a vida. Logo, Black Lives Matter está em defesa da vida e da igualdade entre a comunidade negra e branca em todas as esferas sociais. Em Minneapolis, a população foi às ruas pela indignação causada pela morte do homem negro. Até antes do protesto, o policial que cometeu o crime iria responder em liberdade. Isso ocasionou um ardente protesto que levou à queima de prédios locais e da própria delegacia do estado. Muitas pessoas criticaram a atitude dos incêndios, até políticos. Mas a história tem a revelar outro incêndio que levou anos para ser julgado, principalmente pela questão racial. Em 1920, houve um triste incêndio provocado por supremacistas brancos que queimaram o distrito de Greenwood, que ficou conhecido como a Wall Street Negra por ser um grande polo econômico da sociedade afro-americana local. Isto resultou na morte de várias vítimas e no empobrecimento da população negra. O ataque de Greenwood foi amplamente omitido nas histórias locais, estaduais e nacionais. O tumulto racial de Tulsa de 1921 raramente era mencionado em livros de história, na sala de aula e mesmo em conversas particulares. Eu só soube disso porque parece que vai haver uma produção hollywoodiana sobre o caso. Negros e brancos cresceram até a meia-idade sem saber o que houve e o que tinha realmente acontecido naquela época. Em Minneapolis, a queima foi ao contrário.
foi uma luta contra o racismo. Vimos a queima de prédios e da delegacia como uma forma de protesto pela brutalidade do Estado contra o povo negro e ao racismo velado que resulta em consequências gravíssimas. Quando eu falo consequências gravíssimas, eu afirmo que é a morte. Milhares de pessoas foram presas em Minneapolis, principalmente simpatizantes da causa. E em comparação à Wall Street Negra, não existe evidência que alguém foi preso. E somente em 2001 houve uma forma de reparação aos descendentes e sobreviventes do confronto, que foi conspirado com o governo local daquela época. Assim, vemos que ainda existem muitas batalhas a serem travadas contra os erros e impunidades da sociedade. Quem é contra o racismo é um herói por não desviar o seu olhar. O mundo não pode mais se calar. A brutalidade contra negros defendida pelo Estado destrói famílias e o genocídio do povo negro reverbera em todo lugar, seja em Minneapolis ou nas favelas brasileiras, onde perdemos João dentro da sua própria casa e jovens negros têm seus corpos expostos, como no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, pela falsa política de combate às drogas. A onda de protesto nos Estados Unidos é uma forma de demonstrar que somos contra os estereótipos racistas e apontar o valor da dignidade humana na nossa sociedade. Todas as pessoas que expõem as suas vozes são heroínas, por demonstrarem que são contra qualquer ato racista que assassina e silencia as pessoas de minoria. E estamos aqui por vocês. Até mais, pessoal!